O Corpo de Bombeiros da cidade atendeu ontem duas ocorrências de incêndios na área central da cidade de Criciúma. O primeiro aconteceu à tarde aqui na rua Germano Magrin, bem perto do Corpo de Bombeiros, neste prédio que está aqui à nossa frente. O sargento Felipe, do Corpo de Bombeiros de Criciúma, quem nos atualiza a respeito das informações. O que teria acontecido, na verdade, sargento, na tarde de ontem? Isso o Corpo de Bombeiros, né, realiza inspeções de incêndio para apurar as causas e criar estatísticas para a gente melhorar as nossas normas, né, e trabalhar na prevenção. Aqui nesse incêndio foi verificado que a mangueira de gás, né, do apartamento ela estava muito próximo do fogão. Então isso, com o tempo, o uso do fogão vai danificando a mangueira e podendo causar algum tipo de vazamento. Então o mais provável aqui que foi verificado que aconteceu exatamente isso. Com o tempo, né, o fogão instalado em um móvel embutido, né, sob medida, ele vai aquecendo e com o tempo danifica a mangueira e causa um vazamento. Poderia até ser um caso de explosão, mas aqui felizmente foi identificado só as chamas e foi controlado, né? Quem estava no prédio, no apartamento, na hora do sinistro? Os moradores, eles estavam preparando o seu alimento no forno, né? Isso ainda é o que fortalece a nossa teoria, né? De que realmente a causa foi pelo danificado a mangueira e dado início ao incêndio. Tá certo. Claro que houve muita fumaça, porque um apartamento pequeno se chama muita atenção, né? Isso é uma região central, né? Se é um ambiente que fica mais confinado, isso gera muita fumaça. Sargento, a gente percebe um pequeno detalhe que pode transformar numa tragédia. Além dessa questão da mangueira do gás, muito próxima ao forno, próximo ao fogão, que outros tipos de cuidados, pela sua experiência, a dona de casa precisa ter na sua cozinha? Aqui nesse incêndio a gente verificou, né, que se trata de um apartamento em que é feito móvel embutido. Mas isso também pode ser encontrado em residências unifamiliares, né, em que também pode ter esse tipo de dispositivo de construção. E outro ponto que é recomendado, né, e que se orienta é que o botijão de gás seja instalado no lado externo da edificação, da residência. Isso tem dois motivos: um, para evitar, né, no incêndio ele seja atingido, e se ele estiver dentro da edificação com o fogo, o plug fusível vai romper e vai fazer labaredas que pode propagar mais ainda as chamas. Pela falta de experiência do cidadão, num caso como esse, dentro de casa, o que não se deve fazer? Por exemplo, tem fogo, a pessoa quer jogar água, enfim, o que não se deve fazer? Por exemplo, o que acontece muito, que a gente verifica, são incêndios em frigideiras, onde o óleo é aquecido demais e ele entra em ignição espontânea. Incêndios com óleo, né, se você jogar água, vai espalhar mais. Então, nesses casos, não deve ser jogado água. O que deve ser feito, a princípio, seria, em um incêndio, né, desligar o gás. Então, essa orientação de instalar ele na rua se facilitaria, porque estaria longe da fonte de ignição. Vai lá na rua e desliga o registro do botijão de gás. E em outros tipos de incêndio, então, que não foi identificado, mas apenas se vê que tem chama no interior da edificação, a princípio seria então recomendado desligar a energia elétrica no disjuntor. Tá certo. Muito obrigado, sargento Felipe. Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência ontem à tarde aqui na rua Germano Magrin, no bairro, aqui é bairro, não é mais comerciário, né? Aqui é a área central da cidade de Criciúma, bem perto do Corpo de Bombeiros. Daqui desse local, nós vamos agora até as proximidades do estádio Alberto Wilson, onde ontem à noite um outro incêndio aconteceu em um consultório odontológico, também com a presença do Corpo de Bombeiros. Nós estamos na rua Desembargador Pedro Silva, no bairro comerciário, bem nas proximidades do estádio Alberto Wilson, para contar que ontem à tarde e também à noite, os bombeiros aqui da cidade de Criciúma atenderam duas ocorrências. Uma delas, à tarde, aconteceu na rua Germano Magrin, bem perto do Corpo de Bombeiros da cidade de Criciúma. A história é de que uma mangueira que estava atrás do fogão teria esquentado e começado este incêndio. Esta é a primeira informação.
Acontece que o fogo começou a tomar conta do apartamento no segundo andar do prédio na rua Germano Magrin. Fumaça, inclusive o exaustor ficou em situação também de incêndio e imóveis foram queimados no interior deste apartamento. 3 senhoras estariam no apartamento, na sala, inclusive 2 abraçadas contra uma mais idosa que estava no chão, em meio à fumaça. Os bombeiros foram rápidos e resolveram a situação, nada de mais grave aconteceu. Um outro incêndio foi por volta de 8h30 da noite aqui em um consultório odontológico, bem em frente ao estádio Heriberto Wilson. Bombeiros acionados. Segundo o histórico, o incêndio teria começado na parte de trás do consultório odontológico. Ainda aqui a gente vê sinais de que realmente o sinistro aconteceu, vidros quebrados da entrada aqui do consultório que ainda estão no local. Os bombeiros trabalharam aqui de 8h30 da noite até as 10 horas, até as 22 horas. Utilizaram 3.000 litros de água para debelar as chamas. Foram utilizadas 2 viaturas de combate e uma ambulância também do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. Agora a perícia vai investigar para saber o que teria acontecido na causa deste acidente. Portanto, ontem à tarde, um acidente na rua Germano Magrin, apartamento no centro, perto dos bombeiros, e o outro à noite aqui nas proximidades do estádio Heriberto Wilson. Nós temos inclusive imagens que a gente está mostrando aqui do Jeff Paulo Drone com exclusividade para o programa Linha Verdade.